Olá, alunos do curso de Cálculo 2 do CAP UFSJ. Começamos agora a nossa terceira aula e nessa aula nós vamos estudar mais técnicas de integração. Dessa vez, nós vamos estudar integrais trigonométricas e substituições trigonométricas. Então, a ideia desta aula é que a gente use identidades trigonométricas para que a gente possa integrar combinações de funções trigonométricas. A primeira relação que a gente vai usar é a relação fundamental, de que o seno quadrado de um ângulo mais o cosseno quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. Então, para aplicar essa identidade em um exemplo, vamos calcular a integral. Vamos calcular a integral de cosseno ao cubo de x. Para isso, eu vou escrever o cosseno ao cubo de x como sendo cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x. E usando a relação fundamental, se eu isolo o cosseno quadrado de x é a mesma coisa que 1 menos seno ao quadrado de x. Então, no final das contas, em calcular a integral de cosseno ao cubo de x é a mesma coisa que calcular a integral de 1 menos seno ao quadrado de x vezes cosseno de x. Muito bem. Então, vamos calcular essa integral. Vamos calcular, vou escrever ela aqui, 1 menos seno quadrado de x vezes cosseno de x dx. Para isso, eu vou usar uma substituição. Eu vou chamar u de seno de x. Bom, se eu tenho uma relação entre u e x, dada por essa equação, u igual a seno de x, eu preciso encontrar uma relação entre du e dx. Para obter essa relação, eu vou derivar aqui os dois lados. Derivo u em relação a u dá 1, então fica 1 vezes du, que é du. E derivo o seno de x em relação a x, que é cosseno de x, vezes o dx. Então, isso significa que dx é igual a du sobre cosseno de x. Muito bem. Vou substituir essas informações na minha integral aqui. Vou chamar isso aqui de estrela. Então, significa que estrela é igual. Quando eu substituo aqui, como eu chamei u de seno de x, seno quadrado é u ao quadrado, então isso é 1 menos u ao quadrado, vezes esse cosseno de x eu vou deixar ele por enquanto, e vou trocar o dx por du sobre cosseno de x. Posso cortar aqui o cosseno com o cosseno, então isso aqui fica só a integral de 1 menos u ao quadrado du. Integrando isso aqui em u, integral de 1 é u, integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3, mais uma constante, porque eu estou com a integral sem os limites de integração. Mas eu não quero minha resposta em u, eu quero minha resposta em x. Como u era igual a seno de x, então onde eu tenho u aqui, eu venho e troco por seno de x. Mais k. Posso escrever aqui, para ficar mais bonitinho, esse seno ao cubo como seno, posso colocar o expoente aqui dentro, sobre 3 mais uma constante. Certo? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Via de regra, a gente tenta escrever o que a gente quer integrar, quando o nosso integrando envolve potências de seno e cosseno, de maneira que a gente tenha somente um fator de seno ou apenas um fator de cosseno, para que a gente possa usar a relação fundamental. Então, vamos ver esse próximo exemplo. Então, nós vamos calcular a integral de seno à quinta de x vezes cosseno ao quadrado de x. Então, nós vamos calcular essa integral. Eu vou escrever o seno à quarta, como eu vou querer quebrar esse seno à quinta aqui em dois fatores, como a gente observou ali antes, para facilitar a nossa vida.
Então, eu vou escrever esse seno à quinta como seno à quarta de x vezes seno de x, e o cosseno ao quadrado eu não vou mexer. Eu vou deixar como cosseno ao quadrado de x dx. Muito bem. O seno à quarta eu posso escrever como seno ao quadrado de x ao quadrado, porque eu tenho potência de potência, conservo a base, multiplico o expoente. Esse seno aqui eu deixo ele do jeito que está, cosseno ao quadrado de x dx. Muito bem. Eu vou utilizar a relação fundamental e vou trocar esse seno ao quadrado aqui por cosseno. Pela relação fundamental, se eu isolo o seno quadrado lá, o seno quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado de x, então tudo isso ao quadrado, porque está ao quadrado, vezes o seno de x, vezes cosseno ao quadrado de x. Muito bem. Vou fazer uma substituição e eu vou trocar u por cosseno de x. Como eu quero uma relação, eu preciso de uma relação entre o du e dx, eu vou derivar dos dois lados. Então, eu vou ficar com du, derivada do cosseno é o menos seno, então fica menos seno de x, dx. E, portanto, então, o dx é menos seno de x sobre du. Muito bem. Vou substituir essas informações na minha integral. Vou chamar aqui de estrela, porque eu tenho preguiça de copiar. Então, eu chamo aqui de estrela. Então, isso vai ficar integral 1 menos. O cosseno eu chamei de u, então cosseno quadrado é u ao quadrado, então fica 1 menos u ao quadrado vezes seno de x. Ops, gente, eu cometi um erro aqui, acabei de perceber. Mas eu tenho preguiça, não vou editar. Aqui está errado, ó. O dx é menos du sobre seno de x. Tem um erro aqui, certo? Então, a hora que eu substituir aqui, ficou isso aqui, muito bem. Troquei o u por cosseno. Esse seno eu vou deixar ele onde está, porque eu vou simplificar ele depois. Cosseno ao quadrado é u ao quadrado, vezes o dx, que é menos du sobre seno de x. Muito bem. Agora sim ficou bom. Posso cancelar esse seno com esse seno, e eu vou ficar apenas com esse sinal de menos, eu posso jogar ele para fora da integral. Eu vou ficar com menos a integral de 1 menos u ao quadrado, vezes u ao quadrado du. Muito bem. Vamos expandir esse quadrado aqui, então vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, então 1/4. Tudo isso vezes u ao quadrado du. Muito bem. Vou aplicar a distributiva aqui. Isso vai ficar u ao quadrado menos 2u² mais u⁻⁶ deu. Só apliquei a distributiva. Agora ficou fácil de integrar. Isso vai ficar integral de u² u³ sobre 3. A integral aqui vai ficar menos 2u⁻⁵ sobre 5 mais u⁻⁷ sobre 7, mais uma constante k. Só que eu não quero minha integral em u, eu quero minha integral em x. Mas eu chamei u de cosseno. Então, eu venho aqui e vou trocar o u por cosseno. Então, vai ficar menos cosseno ao cubo de x sobre 3, mais 2 cosseno à quinta de x sobre 5, menos cosseno à sétima de x sobre 7, mais uma constante k. Muito bem. No entanto, se a função que eu quero integrar contém potências pares, tanto do seno como do cosseno, a estratégia do anterior ela já não é tão boa. E nesses casos, é mais interessante usar essas identidades trigonométricas aqui, de que o seno quadrado de x
é meio de 1 menos cosseno de 2x, e o cosseno quadrado de x é meio, que multiplica 1 mais cosseno de 2x. Então, vamos ver esse exemplo, vamos aplicar essas integrais, essas identidades, e vamos calcular a integral de seno a quarta de x dx. Bom, a integral, a identidade que nós temos é para seno ao quadrado. Como seno a quarta é seno ao quadrado, então eu vou vir aqui e vou trocar por seno ao quadrado de x, tudo ao quadrado dx. Muito bem. Vou utilizar a minha identidade trigonométrica e eu sei que seno ao quadrado de x é meio que multiplica 1 menos cosseno de 2x, tudo isso ao quadrado dx. A hora que eu elevo tudo ao quadrado aqui, meio ao quadrado é 1/4, e a hora que eu elevo isso ao quadrado, vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, cosseno quadrado de 2x, tudo isso dx. Muito bem. Essa primeira integral aqui, essa primeira parte é simples de integrar. Essa parte aqui, a hora que eu também multiplico por 1/4, é bem simples de integrar. O problema foi que agora a gente precisa integrar também cosseno ao quadrado. Essa já não é tão imediata, mas nós temos uma fórmula para calcular, para substituir o cosseno ao quadrado e calcular a integral. Então, observe, vamos fazer um adendo aqui, que como cosseno ao quadrado de x é igual a meio que multiplica 1 mais cosseno de 2x, perceba que aqui dobrou o argumento. Então, cosseno ao quadrado de 2x, isso vai ter que ser quanto? Meio que multiplica 1 mais cosseno de 4x. E eu vou substituir essa informação aqui no cálculo da minha integral para facilitar o cálculo. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos chamar tudo isso aqui de estrela e vamos continuar o cálculo dessa integral aqui embaixo. Então, isso vai ficar como? Posso jogar esse 1/4 que está multiplicando para fora da integral, não tem problema, é uma constante. Então, eu vou ficar com a integral de 1 menos 2 cosseno de 2x, mais, vou trocar agora o cosseno quadrado de 2x por essa identidade, então vai ficar meio, que multiplica 1 mais cosseno de 4x dx. Então, essa é a integral que nós temos que calcular agora. Muito bem. Então, vai ficar 1/4. 1 menos 2 vezes cosseno de 2x, aplicando a distributiva ali, vai ficar meio, mais meio que multiplica cosseno de 4x. Muito bem. Posso juntar esse 1 com esse meio, que está dentro da integral. Então, isso vai ficar 1/4 integral. 1 mais meio é 3 meios, menos 2 vezes cosseno de 2x, mais 1 meio cosseno de 4x dx. Muito bem. Agora ficou fácil de integrar. Isso vai ficar 1/4. A integral de 3 meios é 3 meios vezes x. A integral de menos 2 cosseno de 2x é menos seno de 2x, porque a integral de cosseno de 2x é meio de seno de 2x, só que meio vezes menos 2 fica menos 1. E a mesma coisa aqui. A integral do cosseno de 4x é 1/4 seno de 4x, só que 1/4 vezes 1 meio, 1/8 seno de 4x, mais uma constante. Muito bem.
Uma outra identidade trigonométrica bastante útil é essa que diz que secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado. Um jeito fácil de lembrar essa identidade é através da fundamental. A fundamental nos diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se eu divido os dois lados dessa igualdade por cosseno ao quadrado de x, então vai ficar aqui dividido por cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. Seno quadrado sobre cosseno ao quadrado, isso é tangente ao quadrado de x. Cosseno quadrado dividido por cosseno ao quadrado é 1. E 1 dividido por cosseno ao quadrado, 1 sobre cosseno é secante. Então, como está tudo ao quadrado, isso é secante ao quadrado de x. Então, vamos usar essa identidade e vamos calcular esses dois exemplos. O primeiro é a integral de tangente a sexta de x vezes secante a quarta de x dx. Muito bem. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escrever essa secante à quarta como secante ao quadrado de x vezes secante ao quadrado de x. Só quebrei essa secante à quarta. Muito bem. Uma dessas secantes ao quadrado, eu vou trocar por 1 mais tangente ao quadrado, utilizando essa relação aqui. Então, substituindo uma dessas secantes, isso vai ficar tangente a sexta de x, vezes. Trocando a secante ao quadrado, aqui vai ficar 1 mais tangente ao quadrado de x. A outra eu vou deixar do jeito que está, secante ao quadrado de x, dx. Eu vou fazer uma troca de variável e vou chamar u de tangente de x. Então, eu vou chamar u de tangente de x e eu preciso obter uma relação entre du e dx. Então, eu vou derivar dos dois lados. Vou ficar com 1 vezes du, que é du. A derivada da tangente é a secante ao quadrado de x. E eu vou multiplicar aqui por dx. Então, isso significa que dx é igual a du sobre secante ao quadrado de x. Muito bem, vamos substituir essas informações na integral. Como eu tenho preguiça de copiar, vou chamar isso aqui de estrela. Então, isso vai ficar integral de tangente a sexta de x. Ops, não, já troquei. Ai, que bicho burro. Troquei aqui, gente. Como eu chamei u de tangente de x, então tangente a sexta é u a sexta. Vezes 1 mais tangente ao quadrado, como u é tangente ao quadrado é u ao quadrado. Essa secante ao quadrado eu vou deixar ela aqui, porque ela vai ser cancelada. E o dx é du sobre, secante ao quadrado de x. Posso cancelar essa secante com essa secante. Então, a minha integral se resume a u a sexta, que multiplica 1 mais u ao quadrado, du. Essa integral é tranquilinha de calcular. Vamos aplicar a distributiva aqui. U a sexta vezes 1 é u a sexta. U a sexta vezes u ao quadrado é multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma o expoente, então 6 mais 2, 8, du. Integral de u a sexta é u a sétima sobre 7. Integral de u a oitava é u a nona sobre 9, mais uma constante k. Mas eu não quero a minha resposta em u, eu quero em x. Como u é tangente de x, eu substituo essa informação aqui. Então, vai ficar tangente a sétima de x sobre 7, mais tangente a nona de x sobre 9, mais uma constante k. Isso finaliza esse exemplo. Vamos ver o próximo exemplo, que é a integral de secante ao cubo de x dx. Esse exemplo aqui é um pouquinho mais delicado e ele vai envolver alguns passos. Para calcular essa integral, em algum momento eu vou precisar calcular a integral da secante.
Então, por hora, vamos deixar a integral da secante ao cubo de lado e vamos calcular inicialmente a integral da secante. Então, vamos calcular, primeiramente, a integral da secante de x dx. Para calcular essa integral, tem um truquezinho. Então, eu quero calcular a integral da secante de x dx. Eu vou multiplicar e dividir o que eu estou integrando por secante de x mais tangente de x. É uma coisa tirada completamente do bolso, mas funciona que é uma beleza. Então, multipliquei e dividi por isso é a mesma coisa que multiplicar por 1. Eu não alterei em nada, porque eu posso cancelar aqui essa fração, isso é a mesma coisa que 1, então não faz diferença. Muito bem. Se eu aplico a distributiva aqui, isso fica secante ao quadrado de x mais secante de x vezes tangente de x, tudo isso sobre secante mais tangente. Muito bem. Eu vou fazer uma mudança de variável e eu vou chamar de z, eu vou chamar de secante de x mais tangente de x. Eu já preciso de uma relação entre dz e dx, vou derivar dos dois lados, então vai ficar dz é igual a derivada da secante. Ixi, não vai caber aqui, vou escrever embaixo porque vai ficar grande. Então vai ficar dz, a derivada da secante é secante vezes a tangente, e a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então fica tudo isso dx. Então significa que dx é igual a dz sobre tudo isso aqui. Secante de x vezes tangente de x, mais secante ao quadrado de x. Olha como é que a coisa vai ficar bonitinha. A hora que eu substituo essa informação aqui, a hora que eu substituo isso aqui, eu vou ficar com integral secante ao quadrado mais secante de x vezes tangente de x sobre secante mais tangente eu chamei de z, então eu troco por z. E o dx eu acabei de descobrir que é dz sobre secante de x vezes tangente de x mais secante ao quadrado de x. Isso é exatamente o que está aqui em cima, eu posso cancelar. E toda aquela integral se transformou em integral de 1 sobre z dz. Essa é bem fácil de integrar e é o ln do módulo de z, mais uma constante. Muito bem. Só que eu não quero minha resposta em z, eu quero minha resposta em x. Então, isso aqui é o ln do módulo de z, então é o ln do módulo da secante de x mais tangente de x, mais uma constante. Então, isso aqui, nós calculamos, é a integral de secante de x dx. Por que nós precisamos fazer? Porque nós vamos usar essa integral no cálculo da integral da secante ao cubo. Então, vamos lá agora, de fato, para o cálculo da integral da secante ao cubo. Então, eu quero integrar secante ao cubo de x dx. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou reescrever secante ao cubo como sendo secante de x vezes secante ao quadrado de x. Muito bem. Agora, eu vou... nós vamos integrar isso por partes. Por partes, como que eu vou fazer? Eu vou chamar u de secante de x e eu vou chamar de dv secante ao quadrado de x dx. Mas se u é secante de x, o du vai ser a derivada da secante. A derivada da secante nós já vimos, é secante vezes a tangente.
Então, fica du é secante de x vezes tangente de x dx. E se dv é secante ao quadrado, o v vai ter que ser tangente de x. Por quê? Porque a derivada da tangente é a secante ao quadrado. Muito bem. Então, vamos chamar isso aqui de sustenido. Vamos substituir isso aqui para continuar o cálculo. Fazendo por partes, então, a integral por partes é uv menos integral de v du. Então, o v vai ficar secante de x vezes tangente de x, uv, menos a integral de v du. V du vai ser tangente de x, que multiplica secante de x, tangente de x, dx. Juntando as coisas aqui, então isso fica secante vezes a tangente, do jeito que está, menos a integral de tangente ao quadrado de x vezes a secante de x dx. Muito bem. Nós vamos agora trocar essa tangente ao quadrado de x por secante ao quadrado de x menos 1. Então, isso vai ficar secante de x vezes a tangente de x menos a integral. Pela relação, vou trocar tangente ao quadrado por secante ao quadrado de x menos 1 vezes a secante, manteve do jeito que estava, secante de x dx. Então, isso é a secante de x vezes a tangente de x, certo? Vou aplicar a distributiva aqui, isso vai ficar menos a integral de secante ao cubo de x menos secante de x dx. Isso é a secante de x vezes a tangente de x. Vou quebrar essa integral em duas, vai ficar menos a integral da secante ao cubo de x dx, mais a integral da secante de x dx. Pera. Então, perceba que eu estava calculando a integral de secante ao cubo de x, mas para eu calcular a integral de secante ao cubo de x, eu preciso saber a integral de secante ao cubo de x. O que acontece? Percebam que eu saí daqui, que a integral da secante ao cubo de x, saí daqui, e cheguei que esse bicho era igual a tudo isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou passar isso para o outro lado. Então, isso vai ficar 2 vezes a integral de secante ao cubo de x dx, e isso vai ficar como sendo a secante de x, tangente de x, mais a integral da secante de x dx. Então, significa que a integral, isso significa, então, que a integral de secante ao cubo de x dx, isso é meio da secante de x vezes a tangente de x, mais meio da integral da secante de x dx. Só que nós já acabamos de calcular o valor da integral da secante de x, e nós sabemos que ela vale, vamos copiar aqui, secante vezes a tangente, mais meio. A integral da secante, nós vimos que é ln do módulo da secante de x mais tangente de x, mais uma constante. E é esse, então, portanto, finalmente, o valor da integral de secante ao cubo de x. Esse é um exemplo bastante interessante, porque ele usa absolutamente tudo que nós vimos até agora de integração. Substituição, integração por partes. É um exemplo muito legal, um exemplo muito rico. Nós vamos parar por enquanto. Eu vou dividir essa aula na metade e daqui a pouco nós voltamos com a próxima parte.